Bom dia pessoal, estamos aqui pro canal VitaShop Suplementos com o Fabiano Ruiz e ele vai falar um pouquinho pra gente da diferença dos carboidratos. Bom dia Fabiano, tudo bem? Bom dia. Fala pra gente Bom dia pessoal. Qual a diferença dos carboidratos e seus índices glicêmicos, por favor? Bom gente, é o seguinte, o pessoal tem muita dúvida a respeito da diferença entre os tipos de carboidrato, porque em determinados horários é melhor a gente tomar um tipo de carboidrato, em outros horários outro tipo de carboidrato. Às vezes eles colocam os carboidratos de alto índice glicêmico como se fossem vilões, na verdade não é bem assim que funciona, então eu vou dar uma explicação assim um pouco rápida para vocês entenderem, tá? Os carboidratos eles são divididos em carboidratos simples e carboidratos complexos, tá? Os carboidratos complexos são aqueles que têm são os polímeros de glicose, são aqueles carboidratos que têm várias moléculas de glicose ligados numa cadeia. E para que a gente absorva esses carboidratos, o corpo precisa primeiramente quebrá-los, para aí sim o organismo absorver. Então o índice glicêmico deles é baixo. Eles entram como açúcar, como glicogênio na corrente sanguínea mais lentamente, dando tempo assim do organismo queimar, metabolizar. Não deixa dar picos de insulina, onde entra aquele monte de glicose de uma vez no sangue, que é o que costuma acontecer quando a gente usa os monossacarídeos, que são os carboidratos com apenas uma molécula de glicose, ou os disacarídeos, que são com duas moléculas de glicose, que já tem um índice glicêmico mais alto. A cadeia é mais curta, alguns com uma molécula só, outros com duas, que o organismo rapidamente, ao ingerir esse tipo de carboidrato, o corpo absorve rapidamente, dando pico de insulina, dando pico de glicose no sangue, que não é de todo um mal. Em alguns horários é importante que a gente faça isso, tipo logo após o treinamento, né, para cortar a ação do cortisol, que a gente sabe que a insulina é antagônica ao cortisol, então quando a gente sobe a insulina, automaticamente a gente é antagonista ao cortisol, né? A gente corta a ação do cortisol, que é um hormônio que a gente sabe que é catabólico. Então, como é que um exemplo interessante que eu gosto de dar para as pessoas entenderem melhor isso? Vamos imaginar que o nosso organismo é um barco, tá? E o nosso metabolismo é uma canequinha, tá? Então eu estou dentro daquele barco com aquela canequinha na mão. Quando eu ingiro o carboidrato complexo, que é o carboidrato de baixo índice glicêmico, é como se eu fizesse um buraquinho pequenininho nesse barco, onde a quantidade de água que entra é pouca e eu com essa caneca eu consigo jogar essa água para fora e aí o barco não vai afundar, tá? Então isso é o que acontece quando a gente ingere o carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico, como é o caso, por exemplo, do oximase, a nível de suplemento, como é o caso da batata doce, do arroz integral, né? Da maioria dos alimentos integrais, né? Que são alimentos que têm um tempo de digestão mais lento. Agora, vamos dizer, no que diz respeito aos monossacarídeos. Então, a gente imagina que a gente está nesse mesmo barco, com a mesma canequinha na mão, só que dessa vez, ao invés de eu fazer um buraquinho pequenininho nesse barco, eu vou fazer um buraco grande nesse barco, onde a quantidade de água que está entrando é muito maior do que, por mais rápido que eu seja com a canequinha tentando jogar essa água para fora, a quantidade de água que está entrando é muito maior do que o que eu consigo eliminar. Isso é o que acontece quando a gente usa os monossacarídeos, principalmente em horários onde não há necessidade disso, tá? O principal horário para se usar esse tipo de suplemento é durante o treino, quando a atividade física é muito intensa, para fazer uma reposição rápida de glicose, quando a gente já começa a ter uma baixa na taxa de glicose sanguínea, perdendo o rendimento, ou logo após o treinamento, para fazer uma reposição rápida da glicose, dar um pico de insulina, melhorar a absorção da proteína e cortar a ação do cortisol, tá, gente? Então esse exemplo é o exemplo que eu gosto de dar para que fique bem entendido, de uma maneira mais fácil, a respeito dos carboidratos. Certo, Fred? Perfeito, ótima explicação. Siga o canal VitaShop Suplementos no Instagram também. Até a próxima.